No vídeo de hoje, trago verdades. Eu vou falar com você sobre 6 formas como você se maltrata todos os dias e depois não sabe porque sua vida não vai pra frente. Então segue até o final do vídeo pra ouvir tudo, que eu tenho certeza que isso precisa mudar na sua vida. Seguinte, sejamos verdadeiros. Muitas vezes eu tenho certeza que você já se questionou por que a sua vida não vai pra frente, por que as coisas não dão certo, por que você se envolve em problemas constantemente, entre outros. E fica se perguntando, questionando e até reclamando por que as coisas não avançam. Mas vamos parar para pensar um pouquinho, olhar para dentro e analisar se as tuas atitudes é que não estão te conduzindo por esse caminho. Porque a gente também não é 100% inocente, né? Às vezes a gente precisa de um choque de realidade, de um choque de verdade para a gente identificar e tomar postura e atitude na vida. Então, vamos lá. Verdade número 1. Muitas vezes sua vida não vai pra frente porque fica criticando seus esforços e conquistas. Gente, uma coisa que atrasa a vida demais é uma pessoa que não consegue reconhecer e desfrutar das suas vitórias. Talvez você fique aí pensando, não, mas eu com certeza eu comemoro, eu fico feliz, mas é que eu não tenho muito o que comemorar. Não, só um pouquinho, né? Tem gente que fica tão focado em se cobrar, em se criticar, em se julgar, em se colocar pra baixo, em achar que sempre tá ruim, que nada nunca tá bom, que não importa o que essa pessoa se esforce ou o que ela conquiste, ela não reconhece, não desfruta, não fica feliz. E muitas vezes é porque a régua de exigência dessa pessoa é extremamente alta. Ela só considera que é digno de celebrar se for algo que na visão dela tá assim, nas estrelas, tem que ser algo gigantesco, que impactou o mundo todo. Então, vai passando os dias sem ver avanço, sem ver brilho, sem ver alegria. Só sabe focar naquilo que não conseguiu, naquilo que não alcançou, nos projetos que tentou e falhou. Conta isso para as pessoas o tempo todo. Gente, para com isso. Se você tá tendo esse tipo de atitude, muda a rota. Começa a observar e celebrar as coisas boas que acontecem na sua vida no hoje. Se você não consegue enxergar nenhum avanço, nenhum esforço, nenhuma conquista, alguma coisa de muito errado está acontecendo. Ou você tá completamente imóvel dentro de casa, sem contato nenhum com nada nem ninguém, ou você tá com a sua visão bloqueada e não consegue reconhecer as coisas boas que você realiza, mesmo que sejam mínimas. Então tá na hora de abrir os olhos e começar a ver quais são as coisas que você pode ser grato, e sim se parabenizar, e sim se elogiar, e sim celebrar. Porque cada conquista, cada esforço deve ser comemorado, porque significa um avanço. Então, bora reagir. Verdade número 2. Você se maltrata quando se preocupa demais em agradar os outros. Que tristeza, que pesado, que desperdício de energia ficar tentando agradar os outros o tempo todo. Eu já falei em outros vídeos que é um comportamento normal do ser humano sentir a necessidade de ser aceito e amado pelas outras pessoas. Esse discurso de que eu não tô nem aí pro que os outros pensam, pro que os outros falam de mim, ele até pode ser bonitinho na teoria, mas na prática não é bem assim. Por mais que a gente consiga chegar num nível de não se importar e se influenciar com o que os outros dizem, a gente não consegue zerar completamente essa necessidade. Todos nós queremos nos sentir aceitos pelos outros. Agora, quando você fica se preocupando demais com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, com o que os outros vão dizer a seu respeito, isso é um grande limitador da sua vida. Isso te trava de avançar, te trava de colocar os seus projetos, de quem sabe abraçar uma oportunidade incrível que está na sua vida. Quanta oportunidade você já perdeu ou está perdendo ainda porque tem medo da desaprovação alheia? Até quando você vai continuar se maltratando dessa forma? Até quando os teus sonhos, os teus projetos vão ser colocados em segundo plano de tanto que você se preocupa com a opinião das outras pessoas e tem essa necessidade absurda de aprovação? Se olha no espelho e faz essa pergunta. Até quando? Que dia vai ser o basta? Que dia você vai começar a tomar uma decisão de avançar e se libertar dessa prisão emocional que é ficar dependendo da aprovação das outras pessoas? Então pensa nisso com seriedade e já toma uma atitude para você começar.
Verdade número 3. Me maltrato quando me permito viver em relacionamentos tóxicos. Verdade seja dita, muita gente tem consciência de que está vivendo em um tipo de relacionamento que faz mal para sua vida, que atrasa a sua vida, que traz prejuízo. E essa pessoa continua insistindo nesse relacionamento. E eu não tô falando apenas de relacionamento amoroso não, tá? Quero que você avalie as suas relações de forma geral. Quem sabe você tem aquela amizade que só te bota para baixo, que só trava a tua vida, que cada projeto que você vai fazer, essa pessoa te puxa para trás, te desanima, sabe? Talvez você tá num relacionamento que percebe claramente que não tem futuro, não tem mais para onde ir, já tá péssimo agora e não tem como melhorar. Você tem consciência disso, mas você continua insistindo. Agora eu te pergunto, por quê? É claro que existe toda uma explicação por trás. Dependência emocional, medo do novo, do desconhecido, entre vários outros comportamentos que estão escondidos por trás disso. Mas aqui o propósito desse vídeo é também dizer que muitas vezes o que você está precisando é um choque de realidade. É chegar, se olhar com brutal honestidade e responder por que você está se permitindo viver esse tipo de relacionamento. Por que você ainda não cortou as relações com aquela amiga que só acaba te traindo, te enganando, te botando pra baixo? Por que você ainda não encerrou o relacionamento com uma pessoa que não te respeita, que não te valoriza, que você sabe que não vai mudar? Por que você não se afasta daquele grupo de amigos lá do passado que não te agregam em absolutamente nada na vida? Apesar dos inúmeros motivos que você pode vir a dizer, ainda que você tenha razão, ninguém vai chegar para mudar a sua vida sem ser você mesma. A decisão de mudança, a escolha de fazer diferente, só tá nas suas mãos. E, gente, não é papo motivacional. Olha só, pensa comigo. Uma coisa que me incomoda muito, que as pessoas reclamam de papo motivacional, é que elas esquecem de um ponto muito importante. Não importa o quão difícil, não importa o quão injusta sua vida seja, não importa toda a sua história de sofrimento, que provavelmente é muito mais complicada e difícil do que de muitas pessoas, assim também como muitas pessoas têm histórias bem difíceis e mais complicadas do que a sua, a vida não é justa e reclamar não vai fazer com que a sua vida mude. Ponto simples. Ainda que você tenha razão, ainda que a injustiça tenha acontecido com a sua vida, se você não se levantar e tomar uma atitude para mudar, ninguém vai fazer isso por você. Então, aceitar ficar vivendo relacionamentos medíocres faz com que a sua vida esteja caminhando para um determinado ponto. E só você tem a decisão de mudar isso. Vai ser fácil? Possivelmente não. Vai causar desconforto, dor, talvez até um transtorno para toda a ordem da sua vida. Mas é essencial que você enxergue qual é o tipo de vida que você quer a médio e longo prazo. Porque se você não decidir agora, pode ser que perceba lá na frente que muitas situações dolorosas poderiam ter sido evitadas através de decisões firmes no presente. Então comece a analisar quais são as mudanças, quais são as pessoas que você precisa reavaliar na sua vida e tome uma decisão. Verdade número 4, e essa vai doer. Você se maltrata quando consome em excesso alimentos inadequados. Vamos falar do quadro geral, que é quando você não cuida da sua saúde. Ai, mas eu não ligo para os padrões. Ai, Thaís, mas eu não ligo para as aparências exteriores. Não, só um pouquinho. Existe uma coisa que se chama padrão de beleza e que essa você não precisa seguir, e existe uma coisa chamada saúde. E vamos ser sinceros, quando você come alimentos que não são saudáveis, quando você tem um estilo de vida sedentário, que você tem consciência disso, você está se maltratando, simples. É o seu corpo. O seu corpo é quem vai estar contigo até o último dia da sua vida. Eu sei que é óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. É o seu corpo que vai te manter, é o seu corpo que te carrega para os lugares, é o seu corpo. Ele é precioso demais. Então, quando nós entramos num sistema de não nos importarmos com o tipo de alimento que a gente ingere, ao ponto de simplesmente ignorar por causa da rotina, por causa da correria, porque a gente tem vontade de comer, porque nós estamos com fome, porque nós merecemos. Quando chega num ponto que você nem pensa mais sobre isso, que você nem se esforça, você não tá nem tentando fazer adaptações mais saudáveis, esse é um comportamento que representa claramente que você não está se importando com aquilo que você tem de mais precioso
que é o seu corpo. É engraçado como a gente enxerga as coisas, né? Porque se alguém te oferecer um copo de veneno e dizer que você vai morrer em 1 hora, você não vai nem tomar e vai achar isso um absurdo. Mas todos os dias a gente ingere pequenas doses de veneno que a gente sabe que faz mal com alimentação industrializada, com alimentos saturados, alimentos que nem são alimentos de verdade, bebidas totalmente açucaradas, que a gente sabe que fazem mal para o nosso corpo, mas a gente não se importa pelo simples fato de que as reações não são imediatas. Elas são a longo prazo e de maneira muito lenta, mas um dia elas chegam. Um dia elas vão chegar e talvez seja através de um excesso de peso, através de uma doença, através de um sedentarismo extremo. E aí você vai ficar se perguntando por que a sua vida está indo neste caminho? Por que você está se sentindo dessa forma? Mas a resposta está aí. Você precisa tomar uma decisão hoje para parar de se maltratar e se respeitar com mais carinho, com mais cuidado, para que lá na frente você colhe os frutos de uma pessoa que se importou consigo mesma a ponto de fazer mudanças para ter um corpo, uma mente, um equilíbrio de vida saudável, pleno e feliz. A pergunta é: você consegue ter a sinceridade de admitir quais são os seus erros e as mudanças que precisam ser feitas imediatamente para começar o movimento de melhorar a forma como você cuida do seu corpo? Pensa nisso. Verdade número 5. Você se maltrata quando sabota o seu sucesso por causa do medo. Todo mundo quer ter sucesso nos projetos que empenha, isso é lógico. Só que sem perceber, muitas vezes a gente acaba sabotando o nosso próprio sucesso, nosso próprio desempenho, porque nós estamos com medo. E quer uma prova disso? Tem gente que não cresce na empresa, tem gente que não é promovido, tem gente que não faz a sua ideia brilhante, o seu negócio funcionar, porque essa pessoa acha que ela não está pronta, acha que ainda não estudou bastante, ainda não aprendeu o suficiente, ainda não tem o conhecimento necessário. Quanto mais o tempo passa, mais essa pessoa continua achando que ainda não está preparada. Ela já tem o conhecimento básico para iniciar, ela já tem as ferramentas para fazer muito sucesso, mas ela mesma, sem ninguém precisar falar nada, ela mesma faz um julgamento de que ainda não é o momento, ainda não consegue, ainda não é capaz. Essa é uma forma muito dura de você se maltratar e impedir que consiga avançar na vida, alcançando seus sonhos e os seus projetos. Muitas vezes você se maltrata porque você é seu pior inimigo. Então pensa nisso. Ao invés de ficar olhando para fora e achando que talvez os problemas estejam externos, começa a pensar se o problema não é você, se você não está se travando, se você não está impedindo a sua vida de avançar, porque no fundo está com medo de se olhar no espelho e perceber que já está pronta, que já está na hora, que já é o momento. É assustador? Com certeza, mas o medo é um sentimento que conscientemente pode ser vencido através da ação. Então pensa nisso e começa a executar para superar o medo. Verdade número 6. Você se maltrata quando acredita verdadeiramente que não é capaz. Essa verdade está muito ligada à verdade anterior sobre sabotadores através do medo, né? Mas eu quis falar especificamente dela porque tem muita gente que cria essa crença particular de que não é capaz de realizar as coisas. E muitas vezes isso está ligado à nossa sede absurda de ficarmos nos comparando o tempo todo com as outras pessoas. Então quando você se compara com pessoas que estão 1000 anos à sua frente, quando essas pessoas produzem muito mais, pelo menos aparentemente, quando essas pessoas estão num alto nível e você está recém no começo, é óbvio que a mensagem que o seu cérebro vai interpretar é que você não é capaz, que você não tem condições de realizar, que você não tem condições de avançar. Mas todo mundo já passou por isso e de novo eu bato na tecla. A perspectiva muda toda a realidade. O que você precisa fazer é entender que cada pessoa tem um começo, que você precisa bloquear sua mente das comparações, baixar a cabeça, fazer um passo de cada vez e trabalhar internamente que você é capaz sim. Não existem pessoas escolhidas que nasceram determinadas para terem sucesso ou não. O que determina é como essas pessoas se dedicaram para se desenvolver e para desenvolver as suas habilidades. Portanto, você também pode crescer e melhorar. Lembre-se que a sua mente está tentando te manter num lugar limitado, num lugar que é seguro, e não é por mal. A sua mente quer evitar qualquer tipo de desconhecido, de novidade, para tentar te impedir de viver um possível sofrimento. Mas esse é um padrão mental que te limita, que te trava, que te coloca dentro de uma caixinha. Talvez a vida que você está levando hoje poderia ser muito diferente, muito melhor. Você não tem curiosidade para descobrir como sua vida poderia ser? Você não fica imaginando
como poderia ser a sua vida se você tomasse algumas decisões diferentes? E se você fizesse algumas escolhas diferentes das escolhas que você está seguindo hoje? E se você acreditasse mais em você? E se parasse de se preocupar tanto com o que as pessoas dizem? E se cortasse alguns relacionamentos que travam a sua vida e começasse a se aproximar de pessoas que realmente vão agregar algo de valor? O que mudaria na sua vida? Onde você estaria daqui 3 anos? Então, para pensar nisso um pouquinho. Anota, reveja o vídeo, principalmente tome decisões. Aprenda a se ver com mais carinho, com mais respeito, com mais admiração, mais confiança. Isso vai moldar o teu comportamento para te conduzir a uma vida muito melhor. Esse vídeo te ajudou? Fez sentido? Então deixa o seu like e já se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos.